De volta à biblioteca, nossa protagonista não encontra seu pai, e perguntando ao bibliotecário, ele responde dizendo: Lord Galahad foi ao escritório após receber uma mensagem do senhor. E olhando para ele, Flore fala em sua mente: esse é o bibliotecário Brochel. Na minha vida anterior, trabalhei na biblioteca depois de Brochel renunciar por doença. Ouvi dizer que era um famoso professor de academia. Então, com um sorriso em seu rosto, ela diz para ele: Vovô bibliotecário, por favor, me empreste um livro. Que é a pergunta que tipo de livro ela quer. Então Flore diz: O Povo do Sul. Surpreso, ele pergunta: O Lord Galahad pediu por isso? E Flore responde sorrindo: Não, eu que vou ler. Caminhando com o livro, ela para em frente ao escritório de seu avô, e fala: se eu esperar aqui, meu pai virá então enquanto isso. E com olhinhos brilhantes ela olha para o livro, e diz para si: finalmente o livro que eu mais ansiava ler depois de ser expulsa da minha família. Quanto tempo eu o busquei, sem saber que estava na biblioteca da família. No final, não consegui ler porque acabei morrendo. Vou ler tudo o que quiser hoje. Então, interrompendo seu pensamento, alguém aparece dizendo: Ei, olha aqui. E assustada Flore olha para trás e vê duas crianças, e fala em sua mente: por que esses dois estão aqui? E lembrando deles, ela fala para si: eles eram conhecidos como Velzac, um nobre de alto escalão, que nunca deixou de ser um terrível mulherengo. E Astaliel, que gastou a fortuna de sua família na mesa de apostas. Eles eram caras tão estúpidos. Então, olhando para o resto deles agora jovens, nossa protagonista começa a rir, e fala para si: cometi um erro. Eu ri assim que os vi, então pode parecer um pouco estranho. Velzac então, sem entender, diz: O quê? Você ficou louca? Então Flore pede desculpa. Em seguida, levantando a voz, ele diz: Como essa cadela meio sangue ousa rir? Aquelas palavras irritam nossa protagonista, que fala para si mesma: me lembrei. O apelido que meus primos usavam para me chamar porque minha mãe era uma plebeia. Astaliel diz ironizando: Irmão, acho que a cadela meio sangue está com raiva. E Velzac rindo continua: O que você acha que ela vai fazer? E nossa protagonista continua dizendo em sua mente: Sim, nessa época eu tinha muito medo deles. Eles me provocavam de uma forma muito violenta e persistente para que eu pudesse lidar com isso, sendo tão pequena. Quando meu pai ficou bravo com eles, Vies e Lorelz o fizeram acreditar que só eram brincadeiras inocentes entre crianças. E continuam dizendo: Você acha que ela vai chorar de novo até fazer xixi? E se aproximando, Flora pergunta: Velzac, quantos anos eu tenho agora? Por que não responde? Você nem sabe. E mesmo sem entender, ele se irrita e responde: O quê? Você tem 7 anos. Eu sei disso. Então nossa protagonista, que não sabia qual era a sua idade no momento, fala: Sim, eu tenho 7 anos. Você tem 10 anos. E Astaliel tem 8 anos. Você é o mais velho, mas por quanto tempo você vai ser tão infantil? Você não deve zombar de sua prima chamando-a assim. Ele ri dizendo: Prima? Você? Então grita levantando a mão para bater nela enquanto diz: Você é realmente louca. E Flore olha séria para ele, que hesita em bater, porém grita enquanto puxa seu cabelo dela dizendo: Como você ousa me olhar com olhos assim? Ah, isso é bom. Você está tentando me disciplinar arrogantemente? Você acha que pode ter o mesmo status que o nosso só porque cuidam de você, mas você não é uma lombarde. Então vá em frente, vá para a aldeia dos plebeus, cadela meio sangue. E Flore sussurra: Eu disse para você parar.
E repete aos gritos enquanto dá uma cabeçada nele: eu disse para você parar de me chamar de cadela meio-sangue. E Astalieu chama seu nome enquanto ele está no chão e ao pensar em se aproximar, Flore olha com olhar furioso que o faz retroceder, e com a mão no queixo Velzac diz: você está louca? Você acha que vai ficar tudo bem depois disso? E olhando de cima nossa protagonista diz: Velzac, você não é um bom cachorro. É um cão que não sabe o quão assustador eu sou. Hoje vou consertar este mau hábito que você tem. E levanta o livro. Nossa protagonista bate nele enquanto Astalieu olha assustado. Flore grita enquanto está em cima dele batendo com o livro: meio sangue, meio sangue. Continue chamando assim. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Se cale, imundo desgraçado. E lembrando de sua vida anterior, ela desabafa: você tem ideia do quanto eu sofri por sua causa? Você sabia? E ele chora pedindo ajuda a Astalieu. Então todos saem do escritório do patriarca, sendo o primeiro pai de Velzac que grita falando: o que raios é isso? E de imediato todos ficam surpresos com a situação, vendo Flora em cima de Velzac e ele chorando. Então o pai dele simplesmente empurra ela no chão e pergunta para seu filho: você está bem? O que é tudo isso? E Galarran abraça Flore falando: oh meu Deus, Flore! Você está ferida! E ouvindo ele chorar, nossa protagonista diz em sua mente: com base neste escândalo, poderiam pensar que ele quebrou algum osso. Então o pai de Velzac grita dirigindo a Flore: você se desculpe com meu filho imediatamente. Que vira o rosto a ignorando, e logo em seguida ele a chama de estúpida e quando parte para cima dela Galarran a protege e é impedido pelo grito do patriarca: parem agora. Então ele virá para Astalieu e pergunta o que aconteceu. Então ele responde: Velzac e eu estávamos caminhando e, de repente, bem quero dizer, a Florentia nos atacou. Ela o chutou e o jogou. E depois com um livro ele. E em sua mente revoltada Flore fala: o que esse cachorro está falando? A audácia deles de mentir sobre o que eles fizeram. A única pessoa que posso confiar agora é então nossa protagonista encara seu avô esperando que ele possa entender o que realmente aconteceu. E ele vira para o Astalieu dizendo: sério? Você está me dizendo que a Florentia começou a bater em você e no Velzac por nenhum motivo? Então Astalieu gagueja e Velzac grita falando: a Florentia sempre odiou a gente. De imediato seu avô corta dizendo severamente: Velzac, não se intrometa na conversa de outros. Onde você aprendeu maneiras tão desprezíveis? Então ele volta a se esconder abraçando o pai dele, e Flore fala para si: Velzac estúpido. O vô odeia alguém que interrompe quando ele está conversando com outra pessoa. E se virando para a protagonista seu avô diz: Florentia, por que você não nos conta o que aconteceu? E pai e filha ficam surpresos. No passado, Flore teria evitado o olhar de seu avô e teria corrido, já que era medrosa e chorona. Mas agora as coisas são diferentes. Então de forma firme ela responde: eu não fiz nada de errado. E Viese grita falando: você bateu no meu filho, e ainda assim você acha que... De imediato ele é cortado por seu pai, e a protagonista volta a falar para si mesma, e pensar que ele cometeu o mesmo erro que Velzac agora há pouco. Tal pai, tal filho. Então ela continua a falar: eu estava esperando pelo meu pai aqui, quando de repente o Velzac e Astalieu aproximaram-se de mim e começaram a zombar me chamando de meio-sangue. Quando eu falei para pararem, eles começaram a me bater. E seu avô pergunta qual dos dois? Ela responde: o Velzac. E não só isso. Mas eles também me chamaram de cadela.
e me disseram para ir morar em alguma vila de plebeus. E Galarrã fica assustado por ouvir o que falaram para sua filha. E para si Flore continua dizendo: pai, eu sinto muito. Por favor, seja paciente por mais um pouco. Eu preciso revelar para todo mundo como eu fui tratada até agora, e como esses dois garotos são completamente podres desde a infância. E seu avô pergunta: foi por isso que você começou a bater no Velzac? E Florentia balança a cabeça e diz: não. A razão pela qual eu bati nele foi porque ele disse que eu não era uma Lombardi. Eu sei que sou uma meio-sangue. Em sua mente ela diz: minha mãe não ganhou o nome Lombardi até o final, e eu não planejo refutar esse fato. Então a protagonista continua se dirigindo a seu avô: mas apesar disso, eu ainda sou uma Lombardi verdadeira. Uma Lombardi que você, avô, reconheceu. De volta às suas lembranças, ela diz: eu só percebi que ser uma meio-sangue não definia minha existência, depois que eu mesma comecei a supervisionar as operações da família na minha vida passada. O nome Lombardi era 100 vezes mais apropriado para mim do que para esses dois idiotas, que só manchavam e ostentavam o nome da família. Eu sou a melhor Lombardi que qualquer um poderia pedir. E concluindo o que ela falou, seu avô fala: então você bateu nele não porque ele te chamou de meio-sangue, mas sim porque ele disse que você não era uma Lombardi? Ela responde firme: sim, avô, e eu também sou uma orgulhosa neta sua. Ele a encara e comenta: os seus joelhos não estão doendo? Ela confirma: é claro que eles estão. Sorrindo, seu avô volta a dizer: mas você não está chorando. Eu ouvi dizer que você era chorona. Ela responde, o pegando de surpresa: eu vou chorar. Mas só no meu quarto, depois que eu disser tudo o que precisa ser dito. Em seguida ele começa a rir, e logo Galarrã fala: pai, eu acho que nós deveríamos tratar a ferida da Flore primeiro. Que recebe o consentimento de seu pai, que poderia levar a Flore para ser tratada, porém ela pede um momento e corre para pegar o livro no chão. E fala: eu não acho que deveria deixar esse livro aqui, então. E seu avô, vendo isso, pergunta se ela pegou aquele livro emprestado. Flore responde: sim, eu sinto muito. E seu avô indaga: por que sente muito? Flore continua: bem, isso é porque eu tratei esse livro duramente. Um livro é uma ferramenta para adquirir conhecimento, não para acabar com. Eu digo não para ferir outros. Em seguida seu avô brinca com ela: você não disse que não fez nada de errado há alguns momentos atrás? E recebe uma resposta brilhante de nossa protagonista: sim, eu falei, mas eu acredito que é importante reconhecer os seus erros assim que você nota eles. E o patriarca, dirigindo a palavra a Galarrã, fala: eu realmente não posso dizer nada quanto a isso. Tudo bem então, vocês dois devem ir agora. Galarrã responde: sim, pai. Vamos indo, Flore. Pai e filho, vendo aquilo, então Viese fala aos gritos: espera um minuto, pai. Você vai realmente deixar ela ir embora assim? Florentia bateu no Velzac, o filho mais velho da família. Ela deve ser punida de acordo. Ele então responde de forma áspera e rigorosa: Viese, você ousa argumentar contra a minha decisão? E sem jeito ele responde gaguejando para seu pai: não, não foi isso que eu quis dizer. Eu apenas... E é cortado pelo pai dizendo: esse assunto está encerrado. Todos vocês devem ir agora. Galarrã em seguida diz: eu sinto muito, irmão, mas já que o pai nos deu permissão, nós estaremos saindo agora. Oh, e mais uma coisa, irmão. Você não acha que está levando muito a sério uma brincadeira de crianças?
Enquanto diz essas palavras, nossa protagonista dá língua para ele, o que o deixa mais revoltado ainda. Em seguida ela abraça seu pai dizendo em sua mente: "O papai cheira tão bem." E aí, vocês curtiram? Se quiserem continuação dessa obra, falem nos comentários por favor e ativem o sininho para receber a notificação de quando eu postar o vídeo para não perderem. O único jeito de saber se devo continuar a obra, parar ou até mesmo dar prioridade, são os comentários, pedindo continuação e as curtidas. Esses foram os episódios 3 e 4 e sendo a parte 2 na ordem de postagem. Meu nome é MRC Santos, e esse é o canal Manhua Webtoons. Peço que curta e se inscreva para ajudar. Obrigado por apoiar e até a próxima.